fala assim, Ju, mas esse negócio de gatilho mental já tá fichado aí, todo mundo já sabe, isso aí não funciona mais. Nunca o gatilho mental vai parar de funcionar, por mais que você conheça e domine ele. Agora, o que nós temos que fazer? Dominar os gatilhos mentais para utilizar eles nas nossas conversas, não só na nossa amigurumagem, mas na nossa família. A gente pode utilizar gatilho mental com os nossos filhos. Por exemplo, um gatilho mental que uma pessoa muito tempo atrás usava e que ainda funciona 100% é o gatilho mental da história. Enquanto você tenta vender uma coisa, a pessoa sai. Ela deixa você falando sozinha. Mas quando você conta uma história, a pessoa fica até o final. Quem era o cara que gostava de contar história para vender uma ideia para as pessoas? Jesus. E ele conseguiu vender a ideia dele muito bem vendida. Ele conseguiu vender o peixe dele muito bem vendido. Olha, gente, eu já li Gênesis muitas vezes, já, né? Que é o começo da Bíblia, a gente lê demais, né? Começando o ano bíblico de 5 minutos. Eu já li ali Êxodo, Deuteronômio, mas o Evangelho a gente lê muito mais fácil porque é o gatilho mental da história. Jesus contava o tempo todo histórias engraçadas, que ele falava assim, gente, se você tem uma trave no olho, quando falar assim, se tem um pedaço de toco dentro do seu olho, como é que você vai ver o cisco do olho do seu irmão? Jesus era um cara engraçado. Ele enfeitava as histórias, contava as histórias mirabolantes pra gente prender a gente na história. Era o jeito dele vender a história dele. Ele conseguiu com êxito vender a história dele. E quanto tempo que tem esse gatilho mental? Tempo de Jesus. E hoje o gatilho mental da história funciona exatamente do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Porque você conhecer o gatilho mental não faz o gatilho mental funcionar menos. Use o gatilho mental da história sempre. Use o gatilho mental da reciprocidade com o seu filho. Sai com ele pra passear. Faz aquela tarde gostosa e o seu filho vai se sentir em dívida com você. Ele vai se sentir recíproco a você. Não, eu vou cuidar da minha mãe. Eu vou deixar minha mãe nervosa não, porque ela passeou comigo. Então, use o gatilho mental não apenas na venda, mas use sempre que você quiser converter mais o seu cliente. O que é converter? Pescar o seu cliente.